lá então, gente. Vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, de muita importância para nós, para a nossa fraternidade, né? Então vamos fechar os olhos um pouquinho e vamos nos entregar inteiramente em suas mãos, obedientes a Ele, com muita humildade e simplicidade, nos fazendo sempre pequenos, né? Ou melhor até, né, entendendo a nossa pequenez, né, perto da sua grandeza, do seu imenso amor por cada um de nós. Seguindo o caminho que é proposto para nós desde o comecinho da fraternidade, o caminho do desapego. Então vamos buscar então esvaziar completamente, tirar de dentro de nós tudo aquilo que está atrapalhando essa nossa caminhada, essa nossa jornada, o que está nos segurando, prendendo, tirando a nossa alegria de viver, o nosso entusiasmo de servir, de ser franciscano. Vamos deixar todas essas coisas lá fora. Nada disso importa, nada disso tem valor. E vamos nos colocar aqui aquilo que realmente interessa, né? Então, desse esvaziar, tirando tudo que não presta, vamos colocar o mais importante. Então, abra as portas, deixe ele entrar. Deixe ele fazer morada. Deixe ele fazer morada definitiva em cada um de nós. Converse com ele, coloque as suas intenções para esse momento, faça isso com fé, né? Ele está aqui, está nos ouvindo e com toda certeza vai atender todos nós. Então, que ele venha essa noite animar a todos nós, aumentar a nossa fé, que ele possa abrir, né, nossa mente para entender melhor o que ele deseja ensinar. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. E para a nossa fraternidade também. Então invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado na face da terra. E renovarei corações nossos fiéis. Colo do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas do Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, então João 6, dos 60 ao 69. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos diz: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai.
A partir daquele momento, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, leio novamente, é curtinho. Depois nós voltamos para um papinho. Vamos lá. Até rimou, Enezinho. Opa!
Pronto, gente. Deu para dar uma lidinha. Então tá bom. Então vamos partilhar um pouquinho daquilo que ele colocou para cada um de nós. Nós vamos conversando, aí tem pouca gente hoje, então nós vamos indo e voltando, tá? Tentar fazer diferente, talvez como nós fazíamos antes, aquele diálogo, né? Conversando um com o outro, tentando melhorar um pouquinho o nosso entendimento, tá certo? Acho bonito daquele jeito. É difícil de fazer online, mas vamos tentar. Então, o evangelho de hoje, né? Quem que chegou aí? Marcelo. Boa noite, Marcelo. Faltou o Lico. Boa noite. Boa noite. Passe bem. Passe bem. Passe bem. Então, João 6, dos 60 ao 69. Então, o evangelho de hoje, nós não vimos o evangelho da semana passada, que teve a Assunção de Nossa Senhora, né? Então, pulou, era o 20º domingo, né? Aí teve a Assunção, então nós não vimos o evangelho anterior a esse. Que justamente vem falar, né? Jesus conversando com os discípulos, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Então Jesus vem falando bem abertamente, né? Daquilo que ele iria passar, né? E está fazendo uma metáfora, né? No sentido de buscar fazer acontecer na vida aquilo que ele fez, né? É seguir o caminho que ele seguiu, né? E o caminho que Jesus iria seguir, que os discípulos estavam entendendo, é o caminho da cruz, né? É o passar pelo sacrifício da cruz, né? Ele disse para os discípulos que ia ser preso, né? Ia ser crucificado, depois ia ressuscitar no terceiro dia, né? Então, os discípulos não estavam gostando muito disso, né? Por quê? Porque eles queriam um segundo Moisés, né, vamos dizer assim. Eles queriam alguém que chefiasse eles, que poderia ir abrindo as águas, que ia destruindo, né, os seus inimigos, e eles ficassem aí junto deles, e não é só olhando, vendo tudo aquilo que ele estava fazendo, né? Então a visão deles era essa, que Jesus fosse alguém que tomasse a frente, aí, como se fosse um general, né? E eles ficassem atrás aí e tranquilos, né? Então a maioria deles, Jesus tinha mais de 200 discípulos, então eles imaginavam isso de Jesus. E quando Jesus então vem falar de uma forma diferente aí, como vocês ouviram, daí todo mundo corre, né? Então vai todo mundo embora, ficam só os 12. Então Jesus aqui nesse evangelho está conversando com os 12, né? Daí ele pergunta: vocês também vão querer ir embora, né? Vocês também vão querer partir, né? No finalzinho desse evangelho ele diz assim: vocês também vão querer sair, né? Depois de tudo isso que aconteceu, né? Daí Pedro, né, muito bonito, ele vem falar: não, de jeito nenhum, né? Daí ele confirma, né? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Olha que lindo, né? Então, hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, em cima de tudo que acontece no nosso dia a dia, né, a nossa visão é uma visão do mundo. Então, todo mundo é assim, não é? Todos têm uma visão do mundo, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer, né, enfim, ter uma vida boa, né? E seguindo o Evangelho, buscando fazer acontecer a vontade de Deus, não é bem assim que acontece, né? Vamos ter momentos difíceis de caminhada, momentos de dor, momentos de sofrimento, né? Momentos que realmente exigem de nós, né? Faz com que cada um de nós saia da região de conforto e vá ao encontro do outro, né? Então sai daquela comodidade toda, né? Então as pessoas não gostam disso, não querem viver esse tipo de vida, né?
Então deixa Jesus caminhar sozinho. Então são poucos que realmente entendem e vão fazer acontecer a vontade de Deus, né? Então durante o Evangelho ele vem colocar para nós, né? O que interessa para vocês? O que é mais importante para vocês? As coisas do mundo, as coisas daqui, ou as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus, né? Então as coisas do mundo são supérfluas, passam logo, né? Em poucos anos aí, hoje você quer um carro novo, daqui 3, 4 anos esse carro já está velho, né? Já envelheceu. Então nós buscamos as coisas que não têm durabilidade, né? As passas, como Jesus falava, a traça consome, né? As coisas do mundo, né? Então tudo é supérfluo. Então nós temos que nos dedicar, olhar, né? O que tem que chamar nossa atenção é as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus, e não as coisas que aqui estão, né? Então Jesus tenta de formas diferentes buscar ensinar isso para nós, né? E nós temos que procurar entender e colocar em prática na nossa vida, né? E não ficar preso às coisas do mundo e querer apenas viver com as coisas desse mundo que não vão levar nós a lugar nenhum, tá certo? Então tentei falar um pouquinho diferente aí, abranger alguns pontos. Gostaria que vocês agora colocassem aí o entendimento de cada um de vocês, depois nós vamos voltando conforme possível. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Sabe o que eu gostei aqui? Eu achei bonito, né? A liberdade de escolha que Jesus dá. É lindo mesmo. Não é lindo isso? Eu achei muito lindo. É. Então, ele estava lá no meio daquele povo, então o que aconteceu? Quem entendeu, permaneceu. É. Quem não entendeu, foi Tchau. embora, não quis nem saber. E uns que ficaram meio em cima do muro, acharam que é muito compromisso, né? Porque aqui quando ele diz assim, esse modo de falar é duro demais, está aqui na minha Bíblia, né? Isso. Só que esse modo de falar, a partir da hora que você assume um compromisso, você toma uma decisão, você tem que seguir. Então, o que eu vejo? Eu não vejo nada de diferente do mundo de hoje. Sim. Tem alguma coisa de diferente? Nenhuma, Hoje nós temos liberdade para escolher. Nós conhecemos gente que acha assim que é muito compromisso a palavra, não quer assumir, tem que deixar de fazer certas coisas que não quer deixar de fazer. Nós temos aqueles que já desistem, né? Eu não vou, não sei como você consegue toda semana na igreja ouvir a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Tem gente que fala isso, né? Aí tem gente que fala assim, eu gosto de ir na missa, mas a hora que o padre começa a falar, eu não gosto. Gente, é ali que está a palavra. Eu vou ali para ouvir a palavra, né? Como a gente está ouvindo a palavra aqui hoje. Então, eu não vejo nada de diferente daquela época de Jesus e hoje. Agora, é muito lindo em Jesus essa liberdade que ele nos dá de escolher. Verdade. Né? Eu tomei uma liberdade de seguir, então eu tenho que seguir. Agora, se eu escolhi o mundo, eu também vou ter que estar preparado para aguentar as consequências. Exatamente. Não é? Viu, Rosa? Aqui ele falou assim, ó, mas entre vós há alguns que não creem. Que bonito. Então ele já sabia, né? Ele conhece cada um de nós, né? E outra coisa que eu achei muito lindo aqui é quando ele fala assim, a quem iremos nós? Eu me perguntei para mim, se eu não vou a esse Jesus, a quem que eu vou, meu Deus? A quem nós vamos, né? Entende? Então é muito bonito esse evangelho. Eu gostei muito. É lindo mesmo. Muito lindo. Pena, né? Foi bonito a semana passada da Assunção, mas seria interessante ter lido o anterior, né? Para aprofundar mais nisso aqui, né? Vou deixar vocês falar um pouco agora. Quero ver o Nivaldo, que faz tempo que eu não escuto o Nivaldo falar. Vamos lá, quem quer ser o próximo, então? Eu vou fechar a porta lá, que tá barulho ali.
nosso evangélico é muito reflexivo, né, sobre o nosso segmento de Jesus. Nesse domingo aí tem toda essa narrativa, né, do banquete, da multiplicação dos pães, da partilha. E isso já é um compromisso, né, da pessoa que segue Jesus. Vê que o seguimento de Jesus, Jesus ele não impõe, né? Ele não impõe nada mas se a pessoa verdadeiramente assumir, todo caminho tem, igual a Rosa falou, né? Seja pelo bem, seja pelo mal, tem as consequências. Se for pro bem, tem consequências boas, se for pro mal, também, né? E essa fala de Simão Pedro é bem. Ele compreendeu realmente, né, quem é Jesus. Depois de tantas desilusões, né? Na época era muito comum, né? Na época de Jesus, várias pessoas que são estudiosas, né? Essa vinda do Messias. O povo aguardava um Messias guerreiro, né? Guerreiro que ia derrotar os romanos, tirar os judeus do domínio romano. Jesus é totalmente ao contrário, né? Ele chega a falar de orar pelos inimigos, orar por aqueles que perseguem. Então, é um caminho controverso, né? Então, e não é fácil, né? Mas é recompensador, né? Tanto que Pedro fala assim no finalzinho: tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos: tu és o Santo de Deus. Então, ali Pedro faz sua confissão de fé. A gente sabe que a vida dele não foi fácil, né? Foi dado a ele a responsabilidade, né, de guiar o povo. Então, realmente ele se abriu, né? Ele se abriu ao Espírito Santo de tal forma que ele chegou a fazer essa proclamação. Então, é isso aí, a gente tem que seguir o exemplo dos discípulos. E hoje é a nossa missão, né? Tornar esse caminho de Jesus mais no comecinho aqui, para quem não quer compromisso, fica só colocando empecilho, né? É duro essa caminhada. Jesus, ele nunca falou que foi fácil, né? Então, ele deixa a pessoa decidir por ela mesma. Ninguém segue ou seguir Jesus forçado, né? Tem que ser uma coisa de coração.
Se não for de coração, não tem pessoa no caminho. Muito bom. Muito bem, Marcelo. Quem mais? Ilza? Hoje a Rose estava aí para falar. Tá bom. Eu trazendo assim para os dias de hoje, né? Esse evangelho. Aqui quando eles falam, né? Muitos dos seus discípulos se retiraram. Nós também, quantas vezes a gente acho que se retira e deixa Jesus sozinho, né? Em quantas situações que às vezes a gente sabe que se a gente fosse seguir Jesus mesmo, o que Jesus faria nesse momento? O que Francisco faria nesse momento? E a gente acaba fazendo, a gente acha mais difícil, né? Ou é complicado, ou por medo, ou por... A gente acaba não fazendo, né? Tomando uma outra postura, que não seria a postura de Jesus, né? Então, eu acho que também nós, na nossa caminhada, tem os momentos que a gente também deixa Jesus sozinho. Em muitas situações, né, que a gente enfrenta, principalmente com os irmãos, né? Com todos os irmãos. Não precisa ser só os irmãos de rua. Pode ser os nossos próprios vizinhos, na nossa família. Quantas vezes alguém acho que precisou de nós e a gente acaba deixando para lá, né, não atendendo. Por algum motivo a gente às vezes nem apoia, nem dá um apoio, não dá um abraço. Então acho que nessas atitudes Jesus fica sozinho, eu acho. A gente tem que se policiar mais, né? E ver realmente o que Jesus faria, né? Em todas as atitudes nossas. O que Jesus faria e a gente teria que fazer também. Acho que é um pouquinho isso. Muito bom, Ilza. Muito interessante a sua reflexão. Deixa aberto aí um pouquinho. Quando você fala aí de nós não respondemos aos outros que estão à nossa volta, né, nós temos que imaginar assim que às vezes as pessoas não vêm para nós para pedir auxílio, para entendê-los, né? E nós às vezes estamos no meio deles e não compreendemos as dificuldades, os problemas, né? Não que a pessoa não venha pedir, não, nós que não conseguimos entender, né? E você viu aqui que Jesus, ele entende profundamente o outro, ele sabe o que o outro está sentindo. É bonito isso, em todos os momentos ele consegue ir, né, no fundo do nosso ser e ele sabe o que cada um de nós está necessitando, né? E como é que aqui mesmo ele fala, né? Mas entre vós há alguns que não creem. Então ele percebe, ele entende, né? Então, esse nosso não entender, Ilza, não compreender o problema dos outros, é justamente porque nós estamos muito presos às coisas do mundo, né? Então, são tantas atividades, tantas coisas que nos prendem no dia a dia, que você acaba não tendo tempo, vamos dizer assim, né? Então, para acudir o outro, né? Que nem sempre é dinheiro, nem sempre isso, é a fome. Exatamente. Né? Então, o duro é isso, né? Que o próprio Jesus fala nesse evangelho. Vocês correm atrás de tantas coisas aí, né, no mundo, mas não estão indo atrás do principal, né? Então, nós como franciscanos, nós temos que observar isso também. Será que nós estamos indo atrás do principal? O que é mais importante? Ou estamos seguindo que nem esses que foram todo mundo embora aí em cima das coisas do mundo, né? Das preocupações do dia a dia, todas as coisas que acontecem e acabamos não indo ao encontro do principal, né? Percebendo a dificuldade do outro, enfim, de tudo que está ao nosso redor. Não precisa ir longe, viu? Dentro de casa aí é o melhor campo de ação é dentro da nossa própria casa, com os filhos, com a esposa, o marido,
com os parentes, com os vizinhos, com os animaizinhos que tem na sua casa, as plantas, tudo isso, né, vem demonstrar o que você tem no seu interior. A nossa ação em cima de tudo isso daí. Né? Olha, gente, é grave, viu? É grave. O nosso universo nesse cantinho nosso, né? Às vezes nós não conseguimos ser Jesus nem ali, para aqueles que estão pertinho de nós, né? E outra, né, Luizinho, nós, principalmente aqui em Sumaré, ontem eu estava conversando com um candidato a vereador, até o filho da Júlia, sabe? O Gustavo. Eu estava dizendo para ele, gente, precisa entrar alguém lá nessa prefeitura que olhe pelas árvores, eu falei para ele, Sumaré tá ficando, você não tem um lugar para andar debaixo de uma árvore, você não tem um lugar para parar com uma sombra de uma árvore, não é verdade, Luizinho? É verdade, sim. Olha, então eu acho que isso nós temos que bater muito, sabe? Ontem eu estava falando com ele, até eu comentei de lá onde eles cortaram lá na avenida. Eu falei, Gustavo do céu, onde já se viu o pessoal tira as árvores? Por que não planta do lado lá, né? Nós não temos gente no meio ambiente, Luizinho, Sumaré. Eles não, parece que não tem gente que gosta, que olha, né? Sumaré não tem um parque, gente. Você quer fazer uma caminhada gostosa, você tem que fazer na avenida. Você não tem um parque, não tem né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que começar a falar, viu? A gente tem que começar a falar, porque para eles é muito cômodo, né? Ninguém fala nada, eles fazem, ninguém fala nada, né? Isso mesmo. Então, a gente precisa começar a cobrar, viu? Cobrar, porque olha, eles... Eu estive no cemitério ontem também, gente do céu, eles estão cortando tudo quanto é árvore. Porque a árvore suja, né? A árvore, né? Para eles, quando cai a folha, suja o chão, né? E é ao contrário. Então o cemitério está se virando sabe, não tem árvore, só tem ali no começo. Lá para trás, no fundo, não existe árvore mais. Então, isso é muito triste, né? Eu acho que... Olha o que a gente tem passado aí com esse calor, né? Com essa falta de chuva. Então, acho que nós temos que olhar. O Papa já né, nos alertou sobre o meio ambiente e nós também temos que começar a pôr a boca no mundo. Muito bem, é isso temos mesmo. que falar, né? E aí, quem mais quer comentar? O Mário também chegou. Boa noite, Mário. O Mário chegou agora do serviço, coitado. Keno, lá fala um pouquinho, Keno. Tá fechado o microfone, viu, Mário? Desculpe. Cheguei para bênção. Ah, tá. Keno, Anivaldo, quer comentar? Vou falar. Então eu fiquei com essa parte que a Ilza pegou também, sabe? Das pessoas que tinha 200 lá, né? Deu um número aí e de repente ficou 12 e tal, né? E quando que eu sou o que vou, quando eu sou o que fico, né? Acho que a nossa humanidade coloca a gente nos dois momentos, né? Apesar de que a gente tem que sempre ficar atento, né? E acho que aí é a nossa reflexão para que sempre a gente fique, né? Para que a gente sempre fique, né? Esse é o grande desafio nosso, né? Eu ia falar nesse mundo que a gente vive, mas o mundo sempre é o mesmo, né? Desde quando Jesus esteve aqui, né? Sempre é o mesmo, não mudou, nem piorou, né? Somos nós, né? Somos nós que estamos aqui num processo tentando um processo de evolução, né? Isso mesmo. Mas esse foi um ponto, né? Eu acho que a grande reflexão é essa. E também a questão do corpo e do sangue, né? Quando fala lá, vocês vão comer o meu corpo, beber o meu sangue, né? Como essa questão, ela é uma questão que chega até a fé mesmo, né? Com a
Eucaristia. A gente vai na missa, né, com os meninos e tal, e aí na hora da comunhão, eu tô com o Isaac, ou com o Luca, enfim. O Luca já tá entendendo mais também, mas não tá falando muito ainda. Mas o Isaac não fica admirado, né? O Luca também. Tipo, o que é isso, né? Tipo, ele fala, abre a boca aí pra eu. Abre a boca. Então, esse mistério da fé, né? O mistério de comer não um pedaço de pão, não um pedaço de alguma coisa, mas sim o próprio Jesus, o próprio Deus ali com você, né? É uma coisa que deixa a inocência de uma criança intrigada, né? E até nós, né, enquanto adultos também, né, que vai em busca disso, né? Que vai em busca desse alimento que fortalece para que a gente fique do lado dos 12, né? E não fique do lado dos 200. Né? Isso mesmo. Do lado que retirou, né? Ival. Muito bem. Que a gente faça parte daqueles que fiquem, né? Muito bem. Quem mais? Kenola, quer comentar? Tô meio devagar, faz tempo que eu não participo da leitura grande, então tá. A conexão tá falhando, tá aquela da internet antiga, sabe? Que vai. Conexão lenta com Deus. Mas eu fiquei essa questão do desapegar, né? É muito forte, assim. Essa questão, quando a gente, até falando da gente aqui, de mim, quando a gente muda, né? A gente mudou ficou que a gente foi pra Áustria e agora a gente veio pra cá. Trabalha muito essa parte de desapego, sabe? Então, desapego de todos os sentidos, de tudo. Porque você mudou e aí você tá em um lugar novo, né? E aí até uma coisa simples, que é o lugar que você costuma comer o seu pão, é diferente. Então ele vai ficando pelas beiradas, né? Então é muito legal, assim, que vai trabalhando muito essas coisas. E aí você vai vendo até que ponto você tá apegado, né? Até quanto você precisa daquelas coisas pra ser feliz, pra estar em contato com Deus, pra agradecer, pra viver bem, né? É bem legal isso daí, assim, você consegue medir, né? Eu fico imaginando que nem você e os Rose, né? Sempre morou em Sumaré, sempre tem, né? Conhece de cor só o teatro. Até sabe, o carro vai embora sozinho, né, Ilza? Vai. Então, assim, essa questão, assim, do desapego, sabe? Quando a gente vê que a gente não tem, e aí a gente começa a pensar, nossa, como faz falta isso, como faz falta aquilo. Mas também você aprende muito, né? Então, é muito legal essa parte. Então é bom para você medir como que tá o seu apego, né? E a outra parte que eu me surpreendi bastante, aquele seriado lá, o The Chosen, né? Fala muito disso. Passou nesse episódio da 4ª temporada, apareceu sobre isso, que João, o irmão dele, né, fala para Jesus que ele quer, né? Fala assim, um de cada lado, né? Aí Jesus fala assim, mas vocês não entenderam nada, gente, né? E aí ele vai e faz isso aí lá no vídeo, no filme, né? Já é essa cena, né? Ele já fala dessas palavras. E aí acontece exatamente essa cena. Aí o Pedro vai e fala. E aí tem Judas, né? E Judas, até estava vendo aqui na Bíblia, Judas era um dos 12, né? Era um dos 12. Jesus, até o último momento, queria que Judas se convertesse, né? E Judas, assim, ele não era, às vezes a gente fala, eu sempre tive essa visão de Judas, o cara mau, né? O vilãozinho da história, né? Aquela coisa mais infantil o carinha mau da história. Mas não, Judas queria ser um cara, ele queria ser um discípulo, ele queria seguir Jesus, ele queria ser bom, ele acreditava nas palavras de Jesus. Ele estava ali, ó, né? Ele seguia Jesus, gente, não era fácil seguir Jesus. Né? Se você pensar bem, tipo, eles largam tudo, comodidade, casa, comida, às vezes não tinham o que comer, né? Às vezes é questão de morte, gente. Hoje a gente, por causa da pandemia, e a gente, nossa, não saía, não fez nada. Eles lá, soldado que via atrás dele, João Batista que foi decapitado, sabe? Uma coisa, não era bolinho, não era igual a gente, não sei o que, não era nada disso, era uma coisa difícil.
Não era pouca coisa, né, Keno? Não era. Aí quando você vê assim, você começa a pensar, tipo, não era. Eles não tinham uma vida ok. Ai, que bom, isso foi o escolhido, e agora, ai, se eu não seguir Jesus, vou ter uma vida fácil. Não, era uma vida difícil, né? Eles tinham ali, e ele escolhia Jesus mesmo assim. Só que os pensamentos dele, algumas vezes, não condiziam com o que Deus queria para ele. Esse é o ponto, sabe? Então, em alguns momentos ele falhava, né? E eu acredito que durante a caminhada que ele foi com Jesus, ele fez muita coisa boa. Mas em alguns momentos ele falhou, né? Como a gente também. Eu sempre estive na catequese de infantil, assim, como se Judas fosse o mal, sempre o cara ruim. E não, ele era igual a nós, né? Porque a gente também, às vezes a gente quer, mas afasta esse cálice, né, Jesus, né? Ah, eu quero seguir Jesus, mas não, eu não quero, pra mim isso não. Aí volto pra trás, não, né? E às vezes conversando com as pessoas, elas acham que Deus tem que dar só o que é bom pra elas, e nunca o ruim. Nunca né? E não, Deus, ele vai nos dar a nossa vida, né? E a nossa vida vai ter várias experiências, e essas experiências que nos vai transformar. Então, e transformar a mim e transformar quem tá do meu lado, né? Então é bem... Eu fiquei nessa parte. Então, até na hora que eu vi a Bíblia aqui, aí eu dei uma folhada pra frente, aí até fala, Jesus se entristece, né? Com Judas, que ele fala que vai trair. Quando ele vai trair ele. Então, assim, resumindo, né? Então, um pouco do que o Ney falou também, né? Quando o Judas aí da história, os outros 11, né? Quando eu quero seguir Jesus, eu tenho que seguir de verdadeiramente, né? De coração aberto e estar pronto para tudo que ele quer nos ensinar, para todas as diversidades, todas as dificuldades que a gente vai ter e para todas as alegrias também, né? Porque, com certeza, a gente tem muito mais alegria do que tristeza. Com certeza. Né? E aquela, né? Deus nunca dá mais do que a gente aguenta, né? Então, acho que é isso pra gente seguir firme aí com Jesus, apesar de tudo, né? Jesus até mostra no seriado, e aqui você vê na Bíblia e tal, né? Vai lendo e vai onde estiver conversando. Pra Jesus não foi fácil, gente. Imagina. Ele sabia de tudo, sabia de Deus, tinha todo o conhecimento, e para ele era difícil também. Né? Ele falar todas as palavras e ainda sabia que ele ia ser morto, que ele ia ser traído, né? Olha aqui, né? As pessoas entenderem ele, né, Kenola? Tanto amor que ele carregava, tanta coisa que ele dava, que se doava. E aí ele sabia que ainda, imagina, gente. Né? Às vezes a gente fala assim, não vou fazer mais isso não, porque a pessoa faz isso contra mim, eu não quero mais nem saber dela. E Jesus ficava ali, ó. Ele ia, ele falava, ele não desistia. Ele é muito bonito, sabe? Então é pra gente também, né? Apesar de tudo que acontece com a gente tem que sempre estar com amor, sempre seguir o que Jesus, né? Mais ou menos isso. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Faltou a Conceição e o Mário. Eu vou tentar falar só um pouquinho, porque assim, tô vendo vocês, não tá me vendo, não sei por quê. Então, desde que eu troquei de celular semana passada, eu não consigo, não sei o que aconteceu. Ainda não achei. Então, vou tentar falar um pouquinho assim, seguindo o que a Rosa falou, né? Da liberdade. Jesus não quer ninguém obrigado. Jesus quer a gente livre. Deixou os apóstolos, deixa a gente livre, né? Segue ele se você quiser. Ele quer que a gente segue ele por amor, não por obrigação. Né? No meu caso, né? Praticamente nasci dentro da igreja, né? Então, eu não posso estar dentro da igreja porque é uma tradição, que minha família, que meu pai, né, me levou para a igreja desde criança, né? Eu aprendi a gostar, a participar desde criança. Meu pai, no lugar que eu ia quando era criança, era na igreja com meu pai, né? Minha mãe não deixava eu sair com mais ninguém. Eu só ia na igreja com meu pai, no lugar que eu ia quando era criança, né? Então, não é porque eu, desde criança, nasci dentro da igreja, que eu sou obrigada a continuar. Jesus não quer eu lá por obrigação, Jesus não quer obrigado, ele quer
e deixou livre. E quer que seja lá por amor. Eu siga ele por amor, não por obrigação. É que muitas vezes a pessoa vai na igreja, não, porque o maior pecado do mundo se eu não for à missa no domingo. Não é isso. Jesus não quer a gente obrigada lá na igreja. E a gente vai lá por amor, vai buscar Jesus para nos ajudar, por amor, não por obrigação. Daí eu penso assim, eu vejo isso. Muito bem. O Eurico quer falar enquanto o Mário se acha ali? Hein, Eurico? Eurico, quer falar? Eu estava ouvindo, Só ouvindo. eu cheguei atrasado também, eu não cheguei na hora do evangelho, eu só vi a explicação do Luizinho. E aí eu Você está melhor? Você melhorou? tô melhor, acho que daqui 2 dias acaba a gripe. Então tá bom. Então tá bom. Hoje eu já nem tossi, só tô com o catarro só. Tá Mas certo. já tô bem. Enquanto o Mário dá uma lidinha lá, Mário, viu que naquele ponto que você falou sobre Jesus, né? É engraçado nós entendermos a visão de Jesus, que é uma visão totalmente diferente da nossa, né? Porque imagine ele sabendo de onde ele veio, de junto do Pai, sabendo da missão que ele tinha, né? Sabendo de tudo aquilo que existe no lado espiritual, e ter que viver com cada um de nós aqui nesse mundo, né? Sofrendo as dores, os problemas todos, né? Então a visão dele era totalmente diferente, né? É por isso que ele buscava colocar para nós essa importância desse mundo espiritual, porque ele tinha pleno conhecimento do lado de lá, né? De onde ele veio e para onde ele ia voltar, né? A qual cada um de nós, né, não consegue ter a mesma visão dele, né? Falta então essa compreensão, e nós temos que crer nele, em tudo isso que ele falou, para que a gente possa ter um modo de vida, né, igual a ele teve. Então, seguir ele de perto, fazer o que ele fez, né, é esse sentido de comer o seu corpo, né, e beber do seu sangue, né? É ter essa vida que Jesus teve, né? Então, tendo essa certeza de que nós somos seres espirituais e não seres materiais, que viemos de Deus e vamos voltar para Ele, né? Tá certo? Que nem você fala, né, Luzinha? Aqui é tudo uma ilusão. Isso. Aí, às vezes eu penso, estou sendo iludida. Tem hora que eu fico aqui trabalhando, às vezes trabalho, as crianças, né, dormir, malemar. Aí, assim, meu Deus, né? É muito corrido esse mundo aqui, é uma ilusão, então eu estou sendo iludida. Trabalhando assim. É isso aí Olha, mesmo. pode ter certeza que é, viu, Kenola? A gente se ilude, muita coisa. Isso mesmo. Aí, Mário, deu tempo para você dar uma lidinha? Deu tempo. Não, é um texto bastante conhecido, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente se complica aí, né? Não, ele é muito lindo, é muito lindo. Mas aqui eu vejo que, começar do fim para o começo, né? A afirmação de Pedro, só tu tens palavra de vida eterna. Isso é o entender e aceitar a palavra, né? Que a palavra, sobretudo quando é dita, sai da boca de Jesus, né? Vem de Deus, né? E essas palavras nem sempre são aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. E é duro a gente aceitar umas verdades aí que vão, né? Então muitos abandonam esse Jesus porque querem, na verdade, ouvir coisas que agradam a si próprio, né? Mas a verdade, a palavra verdadeira que Jesus transmite é Ele próprio, né? A palavra de vida eterna é Ele próprio, é o exemplo que Ele quer que nós demos, que levemos adiante. E exige compromisso, né? São palavras fortes, né? Aqui mesmo diz, né?
aqui que fala que a palavra as palavras são duras, né? Realmente, né? Toda palavra ela é aquela que a gente precisa ouvir, nem sempre bate com a palavra que nós absorvemos no dia a dia, né? Sobretudo hoje, né? Então, esse desprendimento, essa partilha, essa entrega por amor, né? Pela causa do próximo, são palavras duras realmente, né? Os discípulos não estão errados, mas é questão de aceitá-las ou não. Então nem tudo é tão fácil assim, né? Seguir Jesus não é brincadeira. Não é para amador, mas é para quem ama. Então é bom a gente refletir, porque a gente sempre, a tendência nossa é ouvir aquela palavra que nos agrada, né? O corpo, o dia a dia, mas precisa agradar o espírito, né? O nosso âmago, mexer com a gente. E quando a gente ouve, a gente se sente comprometido, né? Puxa vida, é isso que Jesus quer de mim, mas não é tão fácil assim, não é bem o que eu queria, não é assim? Sobretudo nos dias de hoje, né? Outras palavras que nos influenciam, né? Mas só Jesus tem palavras de vida eterna. Essa que é a reflexão. E não é fácil, né? Eu acho que é isso. Eu peguei o bonde que meio que andando aqui, mas... Muito bom. Eu peço até desculpa, porque eu cheguei agora há pouco aqui, né? Tá certo. Aí, uns corre aí, mas tá, graças a Deus, tá sob controle. Muito bem, gente. Então nós temos que mudar, né, o sentido da nossa existência, da nossa vida, e compreendendo, né, esse mundo espiritual, né? No dia 13 agora de agosto eu fiz uma experiência bonita, o pessoal me convidou para falar sobre um pouquinho do Evangelho para as pessoas de rua, né? E tava lá os dois grupos de terça e de quarta-feira para a entrega dos alimentos, foi na terça-feira, e daí foram todos lá na frente, onde as pessoas de rua ficam reunidas lá na calçada, lá na escadaria da igreja para receber o alimento, foram lá chamar para todo mundo entrar na igreja, né? Então abriram a porta do lado, então vieram entrando todo mundo, todas aquelas pessoas de rua entrando dentro da igreja, ocupando os bancos, né? Junto com os cachorrinhos, junto com todas aquelas coisas que eles têm, que eles carregam, as malas deles, né? Então eles foram devagarzinho sentando nos bancos lá, né? Então foi um momento, gente, sublime, onde, né, nós vamos ao encontro dele, do mais importante, né? Jesus aí participando dentro da igreja. Olha que bonito, né? O Jesus pobre tendo a oportunidade de entrar dentro da igreja para participar. Momento único. Então, esses momentos únicos que, né, que nós temos que colocar na nossa vida, né, e mudar, né, os valores, que é isso que Jesus deseja, né, que cada um de nós faça. Mude os valores, né, para poder aceitá-lo, né, para poder segui-lo, né. Daí vem o que está segurando a cada um de nós, o que nos prende, né? O caso de Nicodemos, que se sentia preso, não conseguia seguir Jesus, aquele jovem rico também, que não conseguia largar as suas riquezas para seguir Jesus, né? Então, o que nos segura para que cada um de nós, né, possa segui-lo? É sempre a mesma proposta que Jesus coloca, né? Todos esses voltaram para casa e alguns ficaram ali com ele. E hoje acontece o mesmo, né? São poucos que ficam com ele. Mais alguma coisa? Eu lembrei de uma passagem que há um tempo que na teologia uma vez fizeram um levantamento, uma conversa a respeito dessa coisa entre nós, os evangélicos, né? Uma pesquisa nesses moradores de rua. Não sei quem que foi um colega lá que levantou que eles, conversando com os irmãos de rua lá, eles falavam assim: quando a gente quer ouvir a palavra, a gente vai na igreja dos crentes. Mas quando nós precisamos de comida, nós vamos na igreja dos católicos. Entendeu como é que é?
tem a palavra que agrada a você, né? Que só vamos falar coisa boa, né? Coisa, né? Olha, né? Agora, quando vai falar uma realidade, aí uma coisa muda de figura, né? Eu lembrei disso aqui agora, é verdade, né? A palavra... A turma gosta de ouvir coisa boa, né? E nisso aí, nossos irmãos evangélicos são especialistas, né? Em falar coisa que atrai, né? Tanto é que as igrejas deles estão lotando e os nossos estão se esvaziando, né? Ainda bem. Eles falam o que a gente quer ouvir, né? O Gazinho. Exatamente. Então, às vezes a verdade dói, né, Mário? Eu já dizia uma música, né? Mas se relembrei agora desse fato, é interessante. Então tá bom, gente. Mais alguma coisa? Não. Podemos encerrar? Podemos, né? Podemos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento único, né, na nossa vida, por tudo isso que Ele está fazendo por nós, que fez essa noite, todos esses ensinamentos que Ele deu, né, colocou para nós, tendo apenas a certeza de que não fomos nós, mas foi Ele, né, que fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Pensa em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa, alguém que esteja doente, alguém que já partiu desse mundo, né? Alguém que esteja preso aí nas coisas do mundo, nos vícios, nas drogas, por uma família que esteja em dificuldade, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.